Olá pessoal, bem-vindos à aula de hoje, onde vamos falar de algumas transições que estão acontecendo, principalmente no século V e século VI. Nós vamos falar da migração dos povos, da expansão do cristianismo, principalmente dentro do território do que hoje nós conhecemos como Europa, e também da formação dos reinos bárbaros. Precisamos pensar que essas migrações estão acontecendo ao longo de séculos. Mesmo antes da era cristã, pensando principalmente nessa migração dos povos da Escandinávia, que acabaram migrando para o norte da Europa e também para o norte dessa Ásia Central, nós temos que pensar que eles estão ali já há algum tempo interagindo com os povos da região. O próprio César, lá do Império Romano, ele já teve que lidar com essas tribos germânicas. Então não é um movimento que está acontecendo apenas nesse século IV, século V ou século VI, que acontece a formação dos reinos. É um processo de uma longa duração. As migrações, na verdade, esse movimento humano, jamais cessam. Já que estamos falando de César, então nós podemos começar com esse mapa que se refere à obra de Tácito, Germânia, escrita no século I da era cristã. A gente pode ver nesse mapa, para além da descrição de diversas províncias romanas, em verde, a gente pode ver ali a área que é chamada de Magna Germânia, com diversos nomes que correspondem na obra de Tácito ao nome de povos germânicos, que ele mostra na sua obra uma grande diversidade em relação a esses povos. É claro que é o olhar de um romano, então a todo momento ele está comparando a cultura romana e a cultura germânica. Em alguns momentos ele aproveita para criticar a própria cultura romana, os costumes romanos. Por outro lado, ele também em alguns momentos coloca esses germânicos como bárbaros, que não conhecem a civilização e os costumes romanos. O que também é interessante é ver essa comparação que ele faz e dá para entender um pouco essa fusão cultural, que ele fala que esses germânicos que estão mais próximos da fronteira já estão acostumados com os costumes romanos nas trocas, de lidar com metais, de lidar mesmo com a questão do dinheiro, com as vestimentas. Então, a mesma coisa vai acontecer com os romanos. Os romanos também vão adquirir costumes, elementos germânicos. Então, essas fronteiras vão ser muito mais espaço de trocas e de criações e de surgimento de novos elementos culturais do que propriamente um limite que separa. É muito mais uma zona que aproxima, que fusiona, que mistura. Para a gente pensar mais um pouco como que está ocorrendo, por quais caminhos está ocorrendo essa fusão cultural, alguns exemplos é que esses germânicos, que habitam na fronteira do Império Romano, pedem muitas vezes para participar, para entrar dentro do Império Romano. Eles são então integrados, por exemplo, ao exército romano e em muitas cidades romanas na fronteira convivem romanos e germânicos. Além disso, há casamentos, principalmente há o interesse de casamento entre a elite romana e uma elite germânica, para que se desenvolvam então relações diplomáticas e apoios de exército. Outra questão é então que acontece que alguns germânicos acabam tendo tanto uma identidade germânica e adotando um nome romano. Dentro dessa perspectiva, nós temos então os federados, ou os federati, que então é o conjunto desse líder germânico junto com seus guerreiros, que a partir de
relações diplomáticas com o imperador romano, principalmente esse imperador romano do Oriente, nesse século que nós estamos falando aqui, acaba se unindo aos propósitos do imperador em troca de terras, em troca de domínios, e acaba combatendo com outros germânicos que estão tomando então esse território romano. É o caso dos visigodos, que a gente vai ver com mais detalhes. Mas agora eu posso dizer para vocês que esses visigodos, eles já migraram há algum tempo, alguns séculos, ali para a fronteira desse Império Romano do Oriente, e eles foram então, dentro desse contexto, cristianizados no século IV para um cristianismo chamado arianismo. Só que esse arianismo, já no primeiro concílio cristão de Nicéia, em 325, é tido como uma heresia. Por quê? Porque ele não está de acordo com o que foi postulado nesse concílio sobre a Santíssima Trindade. Nesse concílio, a Santíssima Trindade tem a mesma substância. Filho deriva de Pai, luz deriva de luz. Pai, Filho, Espírito Santo teriam a mesma substância. E a pessoa de Jesus seria tanto divina como humana. O que acontece com o cristianismo ariano, ele diz: Cristo é filho de Deus, mas não é Deus. Então ele quebra com essa ideia da trindade divina que foi postulada no Concílio de Nicéia em 325. O que acontece então? Que esses visigodos são cristãos, mas são cristãos convertidos para uma vertente que já foi considerada heresia lá no concílio no século IV. Mas mesmo assim, eles são aceitos dentro desse Império Romano por questões políticas e de tentar manter um pouco desse território romano através do apoio desses germânicos federati. Os visigodos, então, eles vão passar por diversos lugares, né, atravessar a Europa Oriental e Ocidental e então constituir o seu reino, principalmente na região do sul da França e da Península Ibérica, como nós vamos ver mais adiante. Mas então, por enquanto, vamos começar com este mapa das migrações. Vocês podem ver ali, então, essa linha que representa o movimento dos hunos. Século V, que é esse século que tudo está acontecendo ao mesmo tempo, é um século muito forte na história dessa transição do Império Romano do Ocidente para a formação desses reinos germânicos. E os hunos estão vindo, e é interessante falar sobre eles, porque eles não são exatamente um povo homogêneo. No primeiro momento, o Átila, ele consegue reunir diversas tribos nômades da região que nós já conversamos ali, que migraram da região do norte da China, mas que estão vivendo principalmente nas pradarias da Ásia do Norte. Ele consegue reunir todas essas tribos. Só que conforme ele vai caminhando com essas tribos em direção ao Império Romano, porque ele conhece o Império Romano, ele inclusive conhece o latim, ele teve uma formação também romana, porque ele passou um tempo vivendo em Roma, Átila vai encontrando outros povos, também germânicos, como godos, mas também vai encontrando gregos, vai encontrando samatras, e faz a proposta: olha, ou vocês se unem a nós, ou nós vamos acabar, né, com a tribo de vocês. O que acontece é que quando esse exército dos hunos, que é muito mais que um exército, que são povos inteiros que estão migrando em direção ao Império Romano, não tem apenas essa federação inicial de povos da pradaria, mas pessoas que estão falando diversas línguas, de diversos costumes e que estão lutando pela bandeira de Átila, ou Uno. Então essa imagem, geralmente, que os romanos gostaram de passar, que eles eram selvagens e tudo mais, o Átila, ele tinha uma educação não só das pradarias, né, dos povos da pradaria e todos esses costumes, como também tinha uma educação romana.
Ele é um elemento híbrido dentro dessas culturas e conhecia muito bem os romanos. E talvez esse é um dos fatores que fez com que ele conseguisse chegar tão longe, até o norte da França. Quando ele se aproximou de Constantinopla, essa sede do Império Romano do Oriente, apesar das grandes muralhas de Constantinopla, o imperador ficou com medo da presença dos hunos e ofereceu tributos. É claro que nos documentos o que aparece é que ele presenteou, na sua generosidade, o Átila, mas na verdade ele pagou tributos para que o Átila seguisse em frente e não atacasse Constantinopla. E ele seguiu em frente. E nesse momento, então, é que a presença dos Federati nessa relação com o Império Romano, no caso agora do Ocidente, é importante porque se fez uma aliança entre romanos, visigodos, alanos, contra, então, esse exército multicultural do Átila. E eles acabam sendo vencidos no norte da França, nos campos catalônicos, em 451. Então, já que nós falamos de visigodos, vocês devem estar se perguntando, gente, mas qual a diferença entre godos, visigodos e ostrogodos? A diferença foi colocada principalmente pela historiografia posterior, não é que eles se denominavam necessariamente assim, mas todos eles são godos, têm uma língua muito próxima. E eles estão migrando, então, desde lá do século I, ou século I até antes da Era Cristã, da região lá de Gotland, na Escandinávia, para o norte da Ásia, chegando, então, no Império Romano Oriental. A diferença é que visigodos, a palavra visi, vem de vest, que é a palavra para ocidente, para a direção oeste. Enquanto que ostrogodos vem da palavra ost, que é a palavra para leste, relacionando oriental. Então, esses godos que acabaram se constituindo enquanto reino na parte mais ocidental do que era o Império Romano, que é a Península Ibérica, vão ser chamados de visigodos, Westgoth. Enquanto que os ostrogodos, que vão constituir reino primeiramente na parte oriental do Império Romano e depois no norte da Itália, ali com Odoacro e o Teodorico, então eles vão ser chamados de ostrogodo, porque então eles estão mais a oeste. Mas isso é uma definição geográfica, eles casam entre si, eles têm relações diplomáticas, e em alguns momentos eles estão lutando também entre si, mas tem que pensar que não há, então, uma cisão, não são povos completamente diferentes. O que é diferente é mais a organização política que eles vão construir, então, na formação dos seus reinos. Agora, o que é interessante também, porque a imagem que a gente tem desse final do Império Romano do Ocidente, a queda do Império Romano do Ocidente em 476, como se fosse uma tomada pelos bárbaros, não foi bem assim. O último imperador, então, que foi deposto, o Rômulo Augusto, ele foi deposto por Odoacro. Odoacro é um ostrogodo, que tem no primeiro nome Flávios, ou seja, é um ostrogodo que em parte tem uma identidade germânica e em parte tem uma identidade romana. Nasce dentro do Império Romano do Oriente e está ali a serviço do imperador do Império Romano do Oriente, Zenon I. Isso dentro da disputa, desses romanos ocidentais e romanos orientais. Esse Império Romano, esse imperador romano oriental que está lá na cidade de Constantinopla, ele quer tomar toda a porção, quer ter controle sobre essa porção ocidental do Império Romano. E como que ele vai ter controle? Colocando reis, a ideia dele é colocar reis germânicos, então, nessa região. Então, o imperador romano do Ocidente, Rômulo Augusto, é deposto e Odoacro assume a região da Itália como rei da Itália, prestando homenagem ao imperador romano
do Oriente, Zenão I. Isso em 476. Em 493, outro ostrogodo, Teodorico I, acaba tomando então o reino de Odoacro, também um ostrogodo, em nome do imperador romano do Oriente, ainda o Zenon I. Parece que o Zenon se desentendeu e não estava muito satisfeito com o governo de Odoacro, no norte da Itália, e mandou então Teodorico I tomar então o reino de Odoacro, considerando que antes disso o Teodorico já tinha pretensões de atacar, né, então, a região do Império Romano do Oriente. Então o Zenon disse, não, peraí, Teodorico, então vamos conversar aí, eu tenho coisa melhor para ti, tu toma ali o lugar do Odoacro, que eu não estou muito satisfeito, e a gente segue em frente. Bom, Teodorico aceitou a proposta, e então constrói ali o reino dos ostrogodos, com sede em Ravenna, no norte da Itália. É interessante visitar essa cidade, que dá para perceber então a forte presença bizantina nos mosaicos, na construção, que ele traz, o Odoacro, muito dessa cultura romana oriental, né, que é baseada muito na cultura grega, para a Itália, porque ele cresceu neste Império Romano Oriental já. Não é mais um germânico que está na fronteira, é um germânico que nasceu e cresceu dentro do Império Romano, no caso do Império Romano Oriental, que tem toda, então, como eu falei, essa base da cultura grega. Nós falamos há pouco tempo da cristianização dos visigodos, mas como se deu então essa expansão do cristianismo dentro dessa região do antigo Império Romano? Vamos então dar uma olhada neste mapa da expansão do cristianismo, principalmente do início do século IV até o século VI. Bem, o que a gente vê neste mapa é que o cristianismo é uma religião principalmente oriental e uma religião da cidade, da urbe. Se a gente dá uma olhada ali na Bíblia, na parte de Paulo e dos apóstolos, dos Atos dos Apóstolos, e a evangelização que aparece ali, esse momento da evangelização, a gente pode identificar que eles estão falando para os coríntios, para os gálatas, em cidades, então, em cidades que são conhecidas, em cidades que tem ainda muitas pessoas, onde tem muito trânsito. E isso, ele não vai pregar no campo, né? Vai pregar principalmente nessas grandes cidades romanas, para tentar principalmente chegar então também nas elites romanas. Foi um longo processo. O cristianismo só se tornou a religião oficial do Império no final do século IV. Então foram 400 anos de cristianismo. Até Constantino I, no início do século IV, os cristãos eram perseguidos. Mas a partir do Édito de Milão, em 313, Constantino I, imperador então do Império Romano do Ocidente, em acordo com o imperador romano do Oriente, Licínio, naquele momento ainda havia 2 imperadores, então acordaram então um édito, né, que dizia que o cristianismo era uma religião legal dentro do Império. Então conviveu ali nesse início do século IV tanto o culto oficial de Roma, que ainda era o culto a Júpiter, a Minerva, e também o cristianismo. A gente pode ver então no mapa, voltando ao mapa, que o cristianismo está ali até o século III, principalmente na região ali da Palestina, uma partezinha da Síria, uma parte ali mediterrânica da Ásia Menor, aquela região próxima ao Mar Negro. E dá para ver pelas setinhas verdes como que está se movimentando em direção ao Oriente. E em direção, principalmente, então, a esse redor do Mar Mediterrâneo, que são
essa corzinha mais escura no mapa, né? Mais avermelhada do mapa. E a partir do momento que o cristianismo se torna uma religião legal no Império, e depois, no final do século IV, em 380, o Teodósio I torna o cristianismo a religião oficial do Império, o que acontece dentro desse século IV é uma expansão muito grande do cristianismo, agora com o apoio das instituições romanas. Até 600, como mostra o mapa, durante 300 anos, então nós temos uma expansão gigantesca desse cristianismo. Só que este mapa, mostrando aí as fronteiras do cristianismo, não dá conta de falar de especificidades, porque o do século VI, ainda, muito do campo não está cristianizado. Alguns reis foram cristianizados. Isso a gente vai ver mais detalhadamente a seguir. Então, como eu falei, o cristianismo é uma religião que veio do Oriente. Então, essa questão das elites se tornarem, então, cristãs, a gente vê muito nas histórias dos santos, mártires do início do cristianismo. Então, é uma santa que foi princesa, né, era filha do imperador, era filha do senador. Então, são todas as histórias de uma elite que está se convertendo ao cristianismo. Mas existe uma grande diferença, né? E aí eu posso até indicar, para mostrar essa diferença, o filme Ágora, ou Alexandria, que conta a história de Hipátia de Alexandria, a filósofa Hipátia de Alexandria, que mostra um pouco essa discussão, então, dos filósofos não cristãos, né, grego-romanos, no embate com o cristianismo. Essa discussão, então, do cristianismo, essa pregação do cristianismo nas cidades, principalmente entre e para as elites, é uma discussão que vai acontecer dentro do campo da filosofia. Então, em praças públicas, vão estar discutindo aí esses pais da igreja, dentro de correntes filosóficas como platonismo, aristotelismo e outras vertentes filosóficas, com esses filósofos não cristãos. É claro que vai ter outras questões ali que vão ser discutidas, mas eles estão convivendo e discutindo no início desse cristianismo. Agora pense, né? Eles estão falando, discutindo, então estão transformando também em alguns momentos, quando o cristianismo se torna a religião oficial do Império no final do século IV, transformando esses templos antigos em igrejas, onde agora vai se cultuar então o Deus único. Mas imagine no campo. Adianta chegar lá para um camponês celta ou para um camponês germânico e dizer para ele que tudo aquilo que ele acredita ali não é verdade, que existe apenas um único Deus que está no céu? Esse camponês está mais preocupado em conseguir a colheita dele. Ele sabe que quando ele faz ali as oferendas e faz os rituais corretos para a deusa da fertilidade, ele vai ter uma boa colheita. Ele sabe que se fizer ali as oferendas dele para um deus da chuva, do céu, ele vai ter também uma boa colheita. Por que simplesmente ele deixaria de acreditar nos antigos deuses para seguir esse novo Deus assim, do nada? Então, vai ser muito mais difícil essa cristianização do campo, né? Pensando principalmente nessa região da Europa que a gente está trabalhando hoje. Vai ser bem mais difícil e vai ser um processo muito mais longo. E aí a igreja vai ter que usar de outras estratégias para além dessas de discussão filosófica, porque a discussão filosófica ali não vai caber. Uma dessas estratégias é a demonização da natureza, porque já que esse camponês celta ou este camponês germânico adoram a natureza, colocam suas oferendas na árvore de Votan, ou na beira do rio, ou num lago para freia, eles começam então por dessacralizar a natureza. Não, a natureza não é sagrada, a natureza é só a criação de Deus, não tem nada lá. Mas mesmo assim não adianta, porque esses camponeses continuam conversando, falando e tendo respostas, então com seus deuses que estão ligados diretamente à natureza. Como assim? Eles estão vendo as coisas acontecerem, enquanto que o Deus cristão não é algo que eles estão vendo. Então vem o segundo passo, né, da estratégia, que é a demonização. Então há uma demonização da natureza.
aonde eles dizem, tá, tudo bem, aquela árvore ali pode até falar contigo, mas não é um Deus, é um demônio. Então vem esse passo que é da demonização da natureza. Não é uma sequência, né? As coisas estão juntas. Em alguns escritos aparece ali uma dessacralização da natureza, em outros escritos aparece uma demonização da natureza. Então isso está dentro dessa estratégia de cristianização do campo, pensando que isso levou séculos. E mesmo com o final da Idade Média, ainda permaneceu muitos costumes, né? Então as pessoas se dizem cristãs, mas ainda acabam praticando algumas festas ou praticando algumas práticas mágicas que são associadas ao cristianismo, mas que remetem então a uma época pré-cristã. Martinho, um bispo e um missionário que nasceu em Dume, uma cidade que fica na Panônia, região do Império Romano do Oriente, migrou então para a Península Ibérica na sua missão de cristianização e se tornou o bispo de Braga, do que hoje nós chamamos de Portugal, né? Braga ali é a cidade ao norte do Rio Douro. Então ele escreve ali na sua preocupação em relação à cristianização desses rústicos, né? Esses campestres, esses pagãos. Ele então escreve uma carta para o amigo dele que diz: recebi a carta de sua santa caridade, na qual me diz para escrever algo, ainda que seja a título de síntese, sobre a origem dos ídolos e seus crimes, para a instrução dos rústicos, que ainda estão retidos pela antiga superstição dos pagãos. Dão em culto de veneração mais aos demônios do que a Deus. Mas como é conveniente oferecer-lhes, desde o princípio do mundo, para que possam saborear alguns conhecimentos racionais elementares, foi necessário que eu fizesse, daquela imensa selva de tempos e acontecimentos passados, uma breve síntese para os introduzir aos rústicos. Portanto, com a ajuda de Deus, este deve ser o início da sua pregação. Então, o Martinho está aconselhando o amigo dele como que ele deve pregar então a esses camponeses rústicos. Um pedaço então que eu vou ler. Após o dilúvio, a raça humana se espalhou novamente por meio dos 3 filhos de Noé, que haviam sido preservados com suas esposas. E quando a multidão reproduzida começou a encher o mundo, mais uma vez esquecendo os homens do Senhor, que havia criado o mundo, eles começaram a adorar as criaturas, desprezando o Criador. Alguns adoravam o sol, a lua, as estrelas, uns o fogo, outros as águas profundas e as nascentes, crendo que todas essas coisas não foram feitas por Deus, para o uso dos homens, mas que nasceram de si mesmas. Então o diabo, ou os demônios, seus ministros, que foram expulsos do céu, vendo homens que desprezavam ignorantemente seu Criador, começaram a servi-los por meio das criaturas. E eles começaram a se manifestar de diversas figuras, a falar com eles e pedir-lhes que lhes oferecessem sacrifícios nas altas montanhas e nas florestas exuberantes. E os honrou como Deus, nomeando-os a partir de malfeitores que levaram vida de todos os tipos de crimes e males. E assim chamaram um de Júpiter, que era um mágico, e que estava tão sobrecarregado de tantos adultérios que tinha sua própria irmã, chamada Juno, como esposa. Ele fez mal a Minerva e a Vênus, suas próprias filhas, e também desonrou seus netos e todos os seus parentes, com incestos. Outro demônio foi chamado de Marte, um disseminador de disputas de discórdia. Outro demônio, finalmente, queria ser chamado de Mercúrio, que era um inventor fraudulento de todos os tipos de roubos e fraudes. Para ele, os homens gananciosos ofereciam em sacrifício, como ao deus do lucro. Não é, portanto, uma tolice que o homem batizado
na fé em Cristo, não honre o dia do domingo, em que Cristo ressuscitou, e diga que honra o de Júpiter, o de Mercúrio, o de Vênus, o de Saturno? Foi introduzido assim, ali, o erro pelo qual pensam que o início do ano são os calendários de janeiro, o que é muito falso. Uma das grandes preocupações aqui do Martinho de Braga é que os dias da semana ainda estavam relacionados com deuses pré-cristãos. Se a gente for ver hoje, mesmo nas línguas latinas ou até mesmo nas línguas anglo-saxônicas, os dias da semana estão ligados aos deuses, ou os deuses germânicos, no caso do alemão e no caso principalmente do inglês, mas também de outras línguas germânicas, como também línguas latinas, como o francês, como o italiano, como o espanhol, que ainda tem nos seus dias da semana, nós hoje os identificamos com o nome dos planetas, mas na época, para além do nome dos planetas, também era o nome dos deuses pré-cristãos. Então, Martinho de Braga está indignado com essa situação. E foi ele, então, que mudou os dias da semana na nossa língua portuguesa. Então, nós somos a única língua que, ao invés de ter os dias da semana relacionados aos planetas, ou ao nome dos deuses pré-cristãos, como Mercúrio, que é quarta-feira, como Júpiter, que seria na quinta-feira, como de Vênus, que seria na sexta-feira, a Lua na segunda-feira, no domingo seria o dia do Sol, então, como Sunday, né, em inglês. Então, nós somos a única língua que não tem isso, por causa, então, de todo o empreendimento do Martinho de Braga, que estava indignado com o fato de ainda se utilizar uma forma de medir o tempo, o nome desses deuses pré-cristãos, que ele considerava como demônios. Outras estratégias foram também desenvolvidas, como a questão do calendário litúrgico, onde muitas festas foram associadas a festas pré-cristãs, como a questão do Natal. Dentro da Bíblia não se encontra muito bem a data do nascimento de Cristo. Ela foi instituída também no século V. E a ideia é que ela foi instituída, então, nesse 25 de dezembro, que é próximo do solstício de inverno no hemisfério norte. Então, no hemisfério norte, o solstício de inverno é para o dia 21, 22, e é exatamente nesse solstício de inverno que a luz do sol ressurge. A partir daquele momento, os dias começam a ficar mais longos. Então, os cultos antigos é uma data importante ao culto do Deus Sol. Então, Cristo vai ser relacionado à luz do mundo, ao nascimento da luz no mundo. E por isso, a data do nascimento vai ser, então, aproximada desse solstício de inverno. Outras datas, como a Páscoa, está relacionado também ao calendário judaico. Mas elementos que hoje nós vemos na Páscoa, como o ovo, como o coelho, que foram assimilados também dentro do simbolismo cristão, são símbolos de uma religião pré-cristã nórdica. Tanto o ovo como o coelho estão associados à deusa Ostara, que é uma deusa germânica da primavera e da fertilidade. Então vocês percebem que essa assimilação de cultura também dentro dessa estratégia de cristianização, de levar as pessoas a se converterem ao cristianismo, tanto uma questão tem uma questão de levar isso pela força, tem uma questão de levar o cristianismo pela imposição, mas também tem o caminho de levar o cristianismo por essa mediação, vamos dizer assim, esses acordos aí de símbolos e ressignificações de antigos elementos da cultura pré-cristã. Sobre a conversão dos reis germânicos, principalmente. A conversão se dá principalmente de uma forma política. Se pressupõe que quando um rei
se converte ou se converteria, todo o povo então se tornaria cristão. O que na prática é claro que não acontece. Então, um caso que nós temos, assim, os visigodos. Os visigodos realmente foram cristianizados, né? Já lá no início do século IV, um missionário que é cristão, mas é também godo, e teve uma criação grega, o nome dele é Ulfilas, ele acaba então traduzindo a Bíblia para a língua gótica da época, para poder ensinar então o evangelho para esses godos. Só que dentro, como eu já falei, da fé ariana. O que acontece? Esses godos então já estão cristianizados pelo arianismo, mas quando eles chegam então no ocidente, nesse Império Romano, eles encontram a resistência de uma elite local. Essa elite local é romana? Não exatamente. Já é uma elite que também está misturada, né? Que ainda tem ali traços celtas, romanos. Pensem que essa cultura romana, apesar de ter uma educação romana mais ou menos padronizada, as pessoas ainda mantêm seus antigos costumes. Então, essa elite, mas de qualquer forma, o cristianismo dessa elite é um cristianismo baseado lá no Concílio de Nicéia e na ideia da Santíssima Trindade. Um exemplo interessante dessa cristianização, então, desses líderes germânicos, é a cristianização de Clovis, o batismo de Clovis. Clovis, então, é um descendente da dinastia merovingia. O vô dele chamava Meroveu, e por isso dinastia merovingia, dinastia dos francos. O pai dele se chamava Childerico, ou Childerico I, e ele, então, Clovis, foi o primeiro dessa dinastia a se batizar, isso já no século V. Então, o que acontecia? Os visigodos já eram cristãos, mas cristãos arianos. E esses francos que estão formando o seu reino lá no norte da França têm um problema porque na fronteira deles estão os visigodos, que têm, de certa forma, também um apoio do Império Romano, como a gente já viu. Esses francos também pedem apoio para o Imperador Romano meio que joga, né, com esses líderes, esse Imperador Romano do Oriente, que ainda está lá e vai ficar ali ainda por muito tempo. Então, o Clovis pensa, bom, a melhor forma de eu me aliar a essas elites locais é me convertendo ao cristianismo. Mas eu vou me converter para qual cristianismo? Obviamente, não vai ser para o cristianismo ariano, porque ele está querendo combater os visigodos, que são arianos, e precisa do apoio da elite local, que é um cristianismo, ainda vamos chamar assim, que acredita no dogma da Santíssima Trindade, que não vamos chamar então do cristianismo micênico, lá do Concílio de Nicéia. Então, o Clovis vai se tornar cristão católico, ungido então pelo bispo de Reims, que vai fazer toda essa negociação então da política de Clovis com as elites locais, que juntos então vão se organizar para lutar contra os visigodos e vão vencer os visigodos na Batalha de Voiles em 507. Então vocês percebem que muito dessa conversão desses líderes tem toda uma estratégia política de conseguir então combater outros grupos e expandir seu território. Isso é apenas um exemplo. Na maioria dessas conversões, o que parece é que tem por trás uma intenção de construir alianças políticas. Tanto é que muitos desses rituais, mas principalmente nesses reis na Escandinávia, na Islândia, são concomitantes, tanto os rituais de batismo e conversão para o cristianismo, como rituais xamânicos da antiga religião. Então isso mostra como é precária essa conversão e essa cristianização que está acontecendo nesses séculos, e como que isso ainda vai arrastar por muitos e muitos séculos. Bem, eu falei então do papel desse bispo. Isso é um assunto muito importante para a gente trabalhar, e a gente vai usar mais uma vez o mapa para ver
onde estão esses bispados? Onde estão essas cidades onde os bispos estão quase que governando? Porque, pensem, com a queda desse Império Romano do Ocidente, as instituições estão também falidas, né? Então não tem uma arrecadação de impostos unificada, centralizada, não tem o exército centralizado. O que sobrou dessa instituição romana foi a religião cristã e os bispos. Então o bispo não vai ter só um papel de um conselheiro espiritual. O bispo vai estar lá para ser também um administrador local. Ele vai notar quando uma ponte estiver estragada, ele vai tentar entrar em contato com esse rei germânico ou com alguma elite local para poder arrumar. Então, ele vai ser esse mediador. As pessoas também vai ser alguém que vai aplicar justiça. As pessoas vão reclamar para o bispo. Tem até uma expressão, né? Vai reclamar para o bispo. Então, eles vão ter um papel nesse momento ali, nesse início do cristianismo e formação dos reinos germânicos, muito importante. Um papel de administrador, um papel de mediador das alianças entre as elites locais e esses líderes germânicos, um papel de cristianização e conversão, né, desses líderes e dos seus povos. Então, ele vai ser um elemento crucial nesse momento de transição. Mas pense que esse cristianismo nessa Europa, ali ocidental, é um cristianismo que não é homogêneo e que ainda está muito fragmentado. Então, está personalizado na figura desses bispos. E a gente pode ver no mapa, então, que esses pontos vermelhos que aparecem no mapa, que são esses bispados, estão muito próximos de cidades, de antigas cidades romanas, o que mostra que eles são, então, herdeiros dessas cidades romanas, que ainda estão ali com menos pessoas, porque teve toda uma migração para o campo, mas eles estão ali principalmente atuando na cidade. Mesmo que esses bispos se movimentem, né, pela região, mas são principalmente na cidade. Vocês podem ver também no mapa essas cruzinhas. Essas cruzinhas representam os mosteiros, que vão ser formados no campo. Então, os mosteiros já estão dentro dessa estratégia de cristianização do campo, dentro de outras estratégias também sociais, né? Dá para quê? Por exemplo, para onde vão as mulheres solteiras? Para onde vão as viúvas? Onde se pode, então, dar uma educação também para esses homens e mulheres. Então, o mosteiro vai ser também esse espaço que vai ter uma formação dessa elite. De qualquer forma, ele vai ficar mais para o campo, mais retirado, tentando seguir um modelo e regras dos monges do deserto, lá do início do cristianismo, do deserto ali próximo ao Egito, né, desse início do cristianismo, e com o tempo eles vão criando regras. Uma das primeiras são as regras de São Bento, que são principalmente organizadas por Gregório, chamado o Grande, o Gregório I, um dos primeiros papas ali no século VI. Então, nós podemos ver nesse mapa tantos mosteiros nessa estratégia de cristianização do campo e de organização social, de educação também, como a gente pode ver esses bispados que são na herança, que são no desdobramento desse Império Romano, que de certa forma não tem mais um poder centralizado, mas que está ainda na mentalidade das pessoas. Algo mais, então, para acrescentar essa questão da construção desse cristianismo, então, nessa Europa Ocidental. Temos que pensar, então, se costuma falar da igreja, temos que pensar que aí nós não temos ainda uma instituição política homogênea e tão hierárquica como a gente vai conhecer lá pelo século XIII, século XIV, século XV. O que nós temos aí são bispos meio que isolados dentro do seu espaço, tentando sobreviver dentro dessa situação. E nós temos também os patriarcas. Esse cristianismo ele vai ser dividido, que vai estar assim dessa forma mais ou menos até o século VII, em 5 patriarcados. O patriarcado ali de Roma, onde nós temos o Papa, o patriarcado de Alexandria, o patriarcado de Constantinopla, o
o Patriarcado de Jerusalém e o Patriarcado de Antioquia. Então, são esses 5 patriarcas ali que estão se relacionando tanto ao Oriente como ao Ocidente. No caso do Ocidente, a gente só tem ali Roma, todos os outros estão no que foi considerado o Império Romano do Oriente, para pensar mesmo novamente que o cristianismo é uma religião que surge no Oriente. Então, o Papa não vai ter o poder e não vai ser a cabeça da Igreja cristã neste momento. Ele apenas vai ser o bispo de Roma e um entre os 5 patriarcas. É claro que isso vai custar também algumas disputas, porque assim, se existe uma representação ainda do poder romano, é o imperador romano que está em Constantinopla. Então esse Papa, tudo que ele faz, ele tem que dar conta para este imperador. Uma coisa que eu ainda não falei é que quando Constantino torna o cristianismo uma religião legal dentro do Império Romano, ele se coloca como a cabeça da igreja. É ele que chama os concílios, é ele que preside os concílios, é ele que decide e organiza como as coisas devem ser. Então, aí nesse momento, o Papa não é o primeiro, aquele que vai falar como as coisas vão se fazer dentro do cristianismo. Não, é o imperador. Tanto que todos os concílios que são chamados para resolver questões das heresias trinitárias, que a gente vai ver em outra aula, vão ser sempre chamado ou pelo imperador ou pela imperatriz. No caso da iconoclastia, as imperatrizes vão ter grande influência e poder dentro disso, que a gente também vai falar sobre isso. Mas pense então que este mundo não está separado. A gente fala de Oriente e Ocidente, mas só para se localizar no espaço. Mas na mente das pessoas existe ainda um império romano que está em Constantinopla. É o imperador romano do Oriente. E toda essa instituição que permaneceu do cristianismo, essa instituição romana que permaneceu do cristianismo, vai então ter esse imperador como a cabeça. Então tudo se remete ao imperador. Tanto é que os concílios vão acontecer principalmente no Oriente nesses primeiros séculos. Isso tudo vai acontecer principalmente até o século IX, quando então o Leão III, o Papa Leão III, coroa Carlos Magno como imperador romano do Ocidente. Mas então isso vai levar séculos, pensem bem, já estamos lá no século IX, vai levar séculos até que se possa então esse Papa ter então algum tipo de espaço político maior dentro do Ocidente, sendo que nesse momento mesmo, em relação ao Carlos Magno, o Carlos Magno também se coloca como a cabeça da igreja cristã no Ocidente. E diz para o Papa cuidar de rezar, que do resto ele cuida. Então, tudo isso, esses detalhes, tornam então essa história do cristianismo bem mais complexo, né? Para a gente conversar, para a gente começar a falar a respeito disso. Eu gostaria ainda de falar com vocês sobre 2 pontos dessa questão da formação dos reinos germânicos. Nós vamos focar em 2 reinos, os francos e os visigodos. Muitos outros reinos se formaram, a gente poderia falar talvez um pouco da Inglaterra, a gente podia pensar na colonização da Islândia, nos reinos que se formaram na Escandinávia, ou mesmo outros reinos que foram se formando também, como os dos burgúndios, depois dos lombardos, mas eu vou focar nesses 2, porque são reinos que a historiografia fala bastante sobre eles e tem um motivo para isso, porque foram reinos que se mantiveram ao longo do tempo e que acabaram dando origem, né, o que hoje nós conhecemos como a França e a Espanha. Claro que todas essas regiões ainda têm muitas outras camadas culturais, a própria Espanha tem a presença muçulmana, a presença bizantina, a presença romana, a presença grega, celta, e assim como na França também nós temos a presença muçulmana, nós temos a presença celta. Todos esses lugares então, mesmo tendo um governante germânico, seja ele franco, seja ele visigodo,
eles estão culturalmente governando reinos que existem muitas camadas e muitas fusões culturais. Bem, falando então dos francos, que vocês lembram que se cristianizaram primeiro para então o cristianismo católico, né, do Concílio de Nicéia, por toda uma questão política, essa dinastia dos francos da qual eu me referi é a dinastia dos merovingios. Então essa é a primeira dinastia dos francos que vai construir um reino no norte do que hoje nós conhecemos como a França. Mais ou menos ali do século V ao século VIII, né, segue o reino dos merovingios. O início desse reino, os reis eram chamados de rex crinates, porque eles possuíam cabelos longos. Essa questão dos cabelos longos e da barba é algo que está relacionado à questão da honra desses guerreiros e desses líderes, dessa elite germânica, então é algo que não se podia tocar. Então esses reis são chamados pelos romanos de rex crinates, pelos cabelos longos. Mas de alguma forma eles também acabavam usando roupas e assimilando símbolos da elite e também da realeza romana. Nós temos ali, então, o primeiro deles é o Meroveu. O Meroveu, então, é que deu nome à dinastia, era um franco pagão. Depois teve o filho dele, o Childerico I, ou Childerico I, que é o filho de Meroveu, e também continuou sendo pagão, mas está ali ainda na disputa dos espaços. Não é, gente, é um espaço pequeno, que ele tem que disputar ali com a elite local. E o filho dele, o Clovis, foi esse rapaz esperto que acabou se convertendo ao cristianismo e aumentando essas alianças com a elite local ao ponto de conseguir um contingente aí para poder lutar contra os visigodos, também de origem germânica, cristãos, só que arianos. A gente pode ver no mapa aqui que essa fronteira, então, entre os visigodos e os merovingios. Então a dinastia deles segue em frente. Em 511 é feita a lei sálica dentro dessa dinastia merovingia, que também vai ser base para muitos códigos de lei durante a Idade Média, ali nessa região que nós conhecemos como a França. E o último rei merovingio, então lá no século VIII, é o Childerico III. O Childerico III, ele não tinha, conta ali as crônicas, que ele não era muito dado ao combate, e quem toma a frente nesse combate é o mordomo, o mordomus, né? Aquele que administra o domus, né? Vindo do latim. Mas também se usa a palavra prefeito para isso, que seria, assim, para quem viu Game of Thrones, assim, a mão do rei. Então ele tem a mão do rei, que um deles, né, é o Carlos Martel, que é um desses mordomos da dinastia merovingia, que acaba no século VIII, então, expulsando os muçulmanos ali na Batalha de Poitiers, que daí fazendo a marca, então, né, dessa fronteira entre a Espanha muçulmana no século VIII e o reino dos francos. Depois o filho dele, o Pepino, chamado o Breve, porque ele era muito rápido nas batalhas, ele acabou dando um golpe no Childerico III, aliado ao Papa da época. Ele só deu o golpe depois de entrar em contato com o Papa e dizer: olha, a gente está articulando aí umas estratégias, e se eu der o golpe ali, retirar o Childerico, que ele não é um bom rei, eu quero saber se eu vou ter, então, esse apoio, né, de Roma para assumir, então, o reino dos merovingios. O Papa disse ok para ele. Talvez eles já tivessem combinado coisas ainda que vão acontecer mais adiante, e que vai tornar depois o filho do Pepino Breve, o Carlos, que vai ser conhecido como Carlos Magno, lá no século IX, como, depois de ser rei dos merovingios, ser coroado como imperador romano do Ocidente. Então, essa dinastia carolíngia, que surge depois dos merovingios, tem o nome de carolíngia não por causa do Carlos Magno, mas por causa do avô dele, o Carlos Martel.
Então, Pepino assume o reino dos Merovingios, dando origem à dinastia carolíngia, por causa do Carlos Martel. Então, depois passa por filho dele, esse reino dos Merovingios. Em 800, o Carlos Magno é coroado pelo Papa Leão III como o imperador romano do Ocidente. Mas o que está por trás disso? O que está por trás dessa coroação? Roma, ela não tem exército suficiente para se defender. Quando eu estou falando de Roma, estou falando mesmo da cidade de Roma e seus arredores. Pense que esse Papa, a única coisa que ele governa é essa região. Ele não tem poder por toda a Europa. Ele é só aquela região. Está sendo atacado pelos lombardos, que ainda são pagãos. Então, ele precisa de proteção. Ele não vê mais como ter essa proteção do imperador romano do Oriente, que está preocupado com outras coisas, que está combatendo outras coisas. Então ele se vira para os reis do Ocidente e enxerga nessa dinastia carolíngia a possibilidade de uma proteção. Então aí a gente vê esse atrelamento, essa articulação entre esse poder chamado de temporal, poder laico, do rei, do imperador, e esse poder que as fontes vão chamar de espiritual, mas que está representando ali o Papa, né? O Papa principalmente, não necessariamente o cristianismo ou até mesmo a instituição, né, do cristianismo, mas esse Papa. Claro que ele representa a instituição, mas não como um todo, ele é mais um símbolo do que propriamente um governante ou alguém à cabeça da igreja que vai dar conta. Como eu falei antes, o Carlos Magno vai assumir essa posição de imperador do Império Romano do Ocidente, também no sentido de assumir a cabeça da igreja. Então ele vai conseguir combater os lombardos, ele vai começar toda uma expedição de combate aos saxões, que também são pagãos, com o pretexto de cristianizá-los, mas na verdade é na base da espada. Ele mata e destrói diversas aldeias, só que os saxões são difíceis de ser cristianizados. Quando o Carlos Magno sai e deixa ali um padre e para construir uma igreja, os saxões queimam a igreja, matam o padre. Aí o Carlos Magno volta de novo. Isso aconteceu pelo menos umas 3 vezes, até que os saxões começassem então a aceitar de alguma forma o cristianismo e começar realmente esse processo de cristianização. Então ali já está um exemplo de uma estratégia que já é a estratégia da espada para a cristianização então desses povos germânicos. Então aí a gente já pode perceber uma mudança nesse século IX, com essa dinastia carolíngia, onde então o Império Romano do Oriente, esse imperador ali romano, esse imperador que a gente vai chamar também de bizantino, ele começa a perder, só agora no século IX, perder a influência realmente dentro desse espaço ocidental, porque o Carlos Magno assume essa postura de imperador romano do Ocidente. O outro reino que eu gostaria de conversar com vocês é o dos visigodos. O reino dos visigodos, então, ele já está se formando ali até antes mesmo dos francos, porque os visigodos chegam na região ali do norte, do que nós conhecemos como a França e a Península Ibérica, para combater ali os vândalos, os alanos e até mesmo os suevos, sendo que os suevos ainda acabam prestando tributo aos visigodos e continuam com o seu reino, mas os vândalos são expulsos. Mas, sim, a formação mesmo da primeira dinastia é já no século VI, depois que eles perdem a guerra então para os francos em Voiles em 507. Então, a partir de 507, se forma a primeira dinastia então dos visigodos na Península Ibérica, e que são cristãos arianos, e que depois também de muitas disputas internas nesse mundo visigodo da Península Ibérica, Ricaredo III, em 589, então, se torna um cristão católico. E esse reinado, então, depois de muitas disputas de poder, assassinatos, e principalmente uma disputa também que tem, vamos dizer, a bandeira religiosa, mas é muito mais política, entre os cristãos católicos da Península Ibérica, desde a época que era uma província romana, com esses arianos
que chegaram lá, os visigodos, essa disputa vai permanecer durante todo o reino visigodo, que durou mais ou menos de 507 a 711, porque em 711 os muçulmanos estão chegando. É o momento então que os muçulmanos invadem a Península Ibérica, conquistam em 2 anos a Península Ibérica, está praticamente na mão dos muçulmanos, com exceção das Astúrias, dos Países Bascos, mais ao norte, então ali do Rio Douro e do Rio Ebro. E aí é uma outra história. Então esse vídeo foi longo, mesmo assim só toquei em alguns pontos sobre esse tema. Espero que a gente possa aprofundar nas nossas conversas, nas leituras, e a gente se encontra então na próxima aula.